Fala, Rodrigo, tudo bom? Bom dia. Vamos começar já já, viu, Rodrigo? Olá, Patrícia. Vamos estar começando já já, pessoal. Vamos falar sobre dependência emocional, tá bom? Com a nossa amiga terapeuta Simone Marciniak. Ela estaremos conversando aí sobre esse assunto muito legal para você que, né, quer se inteirar de mais conhecimento de saúde emocional. Vai ser uma ótima tarde aí de conversa, bate-papo. Compartilhar a transmissão. Como é que eu faço pra ela entrar, amor? Não tô conseguindo aqui. Mandar um link. Gerenciar, mandar um link. Não tô conseguindo aqui. Eu mandei o convite já pra ela. Deixa eu ver se ela aceitou lá. Pra ela mandar pra mim. Olá, Aldine, tudo bem? Só um momentinho, pessoal, já estamos já iniciando aí. Só esperando só a nossa querida terapeuta Simone Marciniak entrar, tá bom? A conexão tá lenta. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Rodrigo, tá me ouvindo bem aí? Por favor. Manda um sim pra mim se você tá me ouvindo bem. Patrícia Campos. Ok. Obrigado, viu, Aldine? Obrigado pela informação, tá bom? Só estamos aguardando a nossa querida Simone Marciniak que está entrando aí, tá? Para nós estarmos entrando aí na live.
Creio. Ah, Simone, tá me vendo, Simone? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa acontecendo errado, pessoal. Hollywood. Só um minuto, pessoal. Nós vamos estar... Simone. Isso. Tá me ouvindo, Simone? Ouvindo, só não estou ouvindo. Ok. Pessoal, todo mundo está ouvindo aí. Já temos o pessoal já tá acompanhando já, né, essa tarde aí. Vamos estar falando sobre esse assunto muito importante, né, Simone? Obrigado, Simone, mais uma vez, tá? Pela sua disposição de estar aqui conosco nessa tarde, tá bom? Obrigada. E hoje é dependência, né? Vamos lá nas dependências emocionais. Na última live nós fizemos uma live sobre... Foi sobre... esqueci até o tema. Relacionamentos abusivos. Isso, relacionamentos abusivos, né? Foi um sucesso na live lá. Teve muitas visualizações. O pessoal compartilhou bastante aquela live. Foi uma live que teve muito sucesso, né? E hoje nós estamos aqui, né, Simone, mais uma vez, né? Para esse bate-papo, almoço com o terapeuta. E você que está assistindo aí, manda a sua pergunta também, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Vamos estar conversando durante a nossa live aí. Surgiu alguma pergunta, alguma coisa, você pode estar enviando aí para nós aí na live para... Desculpa, pessoal, estou acertando aqui só uma coisinha aqui só. Então, você mande para nós aí a sua pergunta. Se você quiser tirar alguma dúvida também com a nossa terapeuta, Simone Marciniak. Terapeuta e psicanalista, né, Simone? Futura psicanalista. Isso. Então, Já Simone, o tema dessa tarde é dependência emocional, né? Então, menino, é um estado psicológico complexo, né? Mas ele também é muito comum. Porque isso vem lá na infância, né? A gente é criado... A dependência emocional, na verdade, a infância que nem é um solo que se pisa a vida inteira, né, Lucas? Entendi. E o que é dependência emocional, Simone? Explica para o Então, é pessoal. quando a pessoa atrela toda essa satisfação pessoal a uma outra pessoa. Ela só é feliz e segura com a outra pessoa. Ela tem essa dependência emocional. Ela acha que a vida dela, aquela pessoa é mais importante. Ela só é feliz porque está com aquela pessoa. Ela só se sente segura se está com aquela pessoa, né? E na verdade não precisa, né? A felicidade é algo interno e é individual. Não precisa precisar do outro para ser feliz, né? A felicidade é nossa interna, né? E aí começa... E aí a gente começa lá na infância, né? Com as nossas experiências, né, Lucas? Às vezes a gente é criado com pais que nos levam a entender que todo amor é condicionado, é um amor condicional, né? Para você ser amado, você tem que estar na condição que eu quero. Você tem que fazer tudo que eu quero, ficar quietinha, brincar na hora que eu quero. E a criança vai entender assim, eu só ganho presente se eu fizer o que o papai e mamãe quer, né? Então, quando acontece isso, ela aprende um amor condicional. E aí, nesse lar que é disfuncional, né, também, que às vezes o pai e a mãe, eles brigam, e a mãe fica condicionada a sempre estar dependente do pai por algum motivo, ou financeiro, ou realmente porque ela foi criada por uma mãe e um pai narcisista, e ela aprendeu isso também, né, que pais e mães narcisistas
torna um adulto com dependência emocional. Essa criança vai crescer, ela vai ter uma dependência emocional, né? Não tem como ela desvincular quando o pai ou a mãe é narcisista. E também ela, na infância, quando a gente não trabalha essa segurança emocional da criança, ela vai se tornar um dependente, porque ela vai querer suprir na vida adulta o que não recebeu do pai e da mãe, né? Entendi. E isso, então, vai desencadear, então, essa dependência através dos padrões que ela vai recebendo na infância, e isso vai por vários momentos da vida dela, Simone, vai gerar essa dependência com outros relacionamentos também, ou ela consegue desvincular essa dependência emocional em algum momento? Não, quando ela é criada nesse padrão, ela dificilmente ela aceita que ela é dependente emocional, né? E olha, dependência emocional não é só em relacionamento, tá? É em amizade, na família, laços familiares, né? É um amor platônico e, claro, relacionamento está atribuído também, mas não é somente relacionamento que você pode ser o dependente emocional. Você pode ser dependente emocional do seu pai e da sua mãe a vida inteira, do seu irmão, de uma tia, entendeu? Você pode ser dependente emocional de uma amizade. Aquela amizade tem que ser só sua, não pode dividir com ninguém. Se você for amiga de fulana, né? Eu vou entrar em sofrimento, né? Porque eu acho que a minha satisfação pessoal está eu e você sendo amiga, não você sendo amiga de outra pessoa. Então, você vê que dependência emocional não fica só no âmbito do relacionamento homem-mulher amoroso, né? Ele não fica só nisso. Ele vai para outras áreas também. Até na empresa, você pode ter uma dependência emocional do seu chefe. Você faz tudo por aquele chefe porque você quer ser visto por aquele chefe. Entendeu? Então, dependência emocional não está só relacionamento a relacionamentos, gente. É num âmbito bem maior. Vai expandindo, né? Vai expandindo. Sociais, né? Onde a pessoa ele vai criando ali um vínculo, né, de amizade, acaba gerando essa dependência emocional do outro, né? E também tem na fase infantil, Lucas, aquelas crianças que foram super protegidas, né? Papai e mamãe protegeu muito aquela criança. Ai, não faz isso, meu filho não faz aquilo. Ai, meu filho não sei o quê. Então, ele impede a criança de desenvolver uma habilidade de autonomia, de enfrentamento, porque ele precisa ter autonomia e saber enfrentar. Então, ele perde confiança em si próprio, porque se ele não tem autonomia, ele não enfrenta nada, ele não confia em si. Então, ele se torna um dependente emocional na vida adulta. Ele depende que o outro valide o que ele está fazendo o tempo inteiro, porque ele era protegido pelo papai e pela mamãe, ele só subia na cadeira se o papai e a mamãe dissessem que não era perigoso. Então, imagina como que essa mente não vai ser uma dependente emocional. Com certeza porque é excessivamente protegido. Então, excesso de proteção também causa uma pessoa, na vida adulta, ter a dependência emocional. Ô Sônia, perdão, ouvi a Sônia aqui, eu falei Sônia. Ô Simone, e quais são os sinais, né, que você pode perceber se você está emocionalmente dependente de alguém? Quais são os sinais que você pode ter para você entender que você é dependente emocional de alguém? Então, primeiro a baixa autoestima, né? É um dos primeiros que entra, porque a pessoa acha que o senso de felicidade dela está ligado à aprovação do sentimento do outro. Ele se sente inadequado e desvalorizado quando a pessoa não valida ele, quando a pessoa não aprova ele. Então, ele vive vivendo para a aprovação do outro. Então, se o outro não aprova, a baixa autoestima vem. É uma coisa que ela vive em baixa autoestima, porque se ela faz uma coisa e o outro não acha interessante, não acha que para ele não tem lógica aquilo, ela entra na baixa estima. Então, também tem a falta de autonomia que a gente falou, né? E liberdade, que é lá aquela criancinha que não podia fazer nada. Então, isso também, porque quando a pessoa tem que tomar decisões,
ela é dependente emocional, que aquela decisão agrade mais o outro do que propriamente a ela. Olha Então, que interessante, né? essa pessoa, ela fica refém da aprovação dos outros, ela tem dificuldade em tomar decisões, e isso pode prejudicar, né, o relacionamento dessa pessoa. Simone? Consequências graves, às vezes, né? Tem consequências que são graves. E também outro fator é a ausência de crescimento e desenvolvimento. Então, ela só faz um curso, só se o outro achar que aquele curso é interessante. Ela até acha que tem tudo a ver com ela, mas ela precisa que o outro valide aquilo, que o outro diga assim, não, realmente esse curso você vai crescer, você vai se desenvolver. Ela fica dependente do outro. Então, ela não, às vezes ela não faz o curso, ela se ausenta do crescimento profissional dela. Por quê? Porque o outro não valoriza aquilo. Entendi. Como ela é uma dependente emocional, se não é valorizado para o outro, para ela passa a não ter valor também. Às vezes sim. Nem sempre, mas às vezes sim, tá? Então ela fica emocionalmente infeliz. Isso aí. Porque ela não tá vivendo a vida que ela gostaria de viver. Ela fica sempre presa a um sentimento de aprovação de alguém, né? Então ela vive uma vida, ela faz cursos, faz até faculdade para agradar os outros e não se permite, ela se anula nessa questão, né, Simone? Uhum. Tem muitas pessoas que até fazem o curso, mesmo sabendo que o outro, para ele, não tem valor, mas ela até vai, diz, não, mas eu preciso, eu faço. E ela não segue a carreira, porque ela fica assim, nossa, mas eu preciso que ele me aprove, né? Que ele me deu a dizer assim, nossa, você tá bem, gente, você vai conseguir. E não vai vir do outro, porque ela que é dependente emocional. Para ele, a vida dele é outro estilo de vida, ele tá vivendo a vida normal dele. E ela não, ela precisa dessa aprovação. Infelizmente, o dependente emocional, ele precisa ser validado a todo momento, por isso é dependente, né? E muitas pessoas acabam sofrendo a vida inteira, vivendo assim, uma vida que ela não gostaria de estar vivendo na realidade. E tem algum traço de personalidade, Simone, que se destaca nessa questão da dependência emocional? Tem o ansioso. O ansioso está sempre... sempre que aquele que está ansiando que o outro veja. Então, né, aquela ansiedade que o outro veja. Então, o ansioso é uma pessoa que, às vezes, geralmente, tem que cuidar para não ser um dependente emocional. E o traço de coisa seria, às vezes, o oral, né? O oral. E o masoca também? Porque o oral tem medo do abandono, né? Do abandono. Então, ele fica... É um dos traços que poderíamos colocar também. Aí a Sônia está colocando aqui para nós aqui, né? Irão procrastinar por falta da invalidação, né? Isso, pela falta da invalidação. Isso, porque as pessoas acabam se sentindo amarradas naquilo, né? Porque ela não consegue desenvolvimento. Então, ela sempre está buscando uma aprovação de alguém, o que a pessoa acha. Ela não tem a opinião própria para decidir as suas escolhas. Ela sempre fica esperando pelo outro, né? Uhum. É uma desigualdade de poder, né? Ela dá poder ao outro e se sente e entra em sofrimento, porque na verdade ela dá poder ao outro, né? Entendi. Então existe uma desigualdade ali, ela não se acha merecedora, ela potencializa o outro. Potencializando, existe uma desigualdade. Se você está numa qualquer tipo de relação e que o outro é mais importante, então você vê que há uma desigualdade de poder, né? Isso. Então, e aí também tem um problema que o dependente emocional entra no ciclo vicioso, né? Então, ele está acostumado aos outros manipularem, aos outros terem controle. E, às vezes, entra até em relações que sofrem abuso, né? São abusivas. Porque ele vai se anulando de tal forma pela sua dependência
que existem casos que ele entra realmente em sofrimento, né? E o outro pode abusar psicologicamente dele. Porque o outro sabe manipular. Porque se a pessoa que está com você, seja no laço familiar, ela percebe que você é uma dependente emocional, e tem pessoas que começam a te manipular, começam a te controlar, né? E esses casos são graves. E a maioria de casos que a gente fala de abuso, né? Que são esses abusos psicológicos, e casos até de violência doméstica. Chegou até em casos de violência doméstica, né? Aham, Porque a vítima, ela está sempre se sentindo na mão do outro. entendi. Então, e nesses Olha, casos que o dependente emocional, você vê que se você for numa delegacia de mulheres, Maria da Penha, vamos supor, se você for ligar para o 180, se você for ver o traço, o padrão de quem está ligando, a maioria é dependente emocional, gente. Simone, quais são os riscos, né, do relacionamento, assim, quando a pessoa está num relacionamento com dependência emocional, quais são os riscos que estar em um relacionamento assim? Então, os riscos dela estar nesse relacionamento, né? Ela precisa constantemente da aprovação do outro. Esse é o maior risco, né? O maior risco. A prioridade da vida dela vai ser sempre o outro, né? Ela se sente abandonada, ela teme ser abandonada e às vezes ela gera aquele ciúme excessivo. Mas sabe-se que às vezes esse ciúme excessivo, a própria sociedade pondera, né? Aí, então, ela não consegue se imaginar sem o outro, ela começa a criar histórias na mente dela que ela não se basta naquele relacionamento, que o outro está sempre olhando para outra pessoa, ou fazendo coisas, né? Então, ela, com essa dependência, ela tem esse ciúme excessivo. E isso é por causa do medo do abandono, né? Ela não quer ser abandonada. E ela vai criando situações que aí é que chega o que eu te falei. Aquele abuso que é violência doméstica. Então, ela começa a projetar no outro as suas inseguranças. E, às vezes, acontece coisas de ou apanhar, né? Não só psicologicamente, ela pode ser agredida, mas ela pode a pessoa chegar a realmente abater na pessoa. Ou sacudir, sabe quando sacode assim a pessoa, isso já é, né, um abuso, né? Então, geralmente quem tem essa dependência emocional, se não tomar cuidado, às vezes fica muito grave a situação. E acaba gerando aí, né, uma anulação na vida, né? Porque tudo na vida dela está em volta do outro. Então, ela não consegue progredir. Vamos colocar um exemplo de um relacionamento, que você está falando aí. Se a pessoa acaba terminando o relacionamento, ela acaba para a vida também, né? Ela fica muito sensível nessa questão, né, Simone? E ela ela se perde, né? Porque ela tem aquela dependência, ela acha que não vai ter mais uma vida feliz, tudo para ela está colocado no outro. E quais são as formas que a pessoa tem que fazer, Simone, para que possa se libertar dessa situação? Você sabe, pessoal, como vai ser essa libertação desse sentimento de dependência? Deixa eu só falar alguma coisa. A pessoa que tem dependência emocional, ela demora muito a desvincular os relacionamentos. Por quê? Porque ela tolera todo o comportamento prejudicial do outro. Entendi. Então, não é tão rápido desvincular do outro. Então, porque ela não tem vida social, se todo o comportamento que ela acha inadequado, ela aceita do outro, né? Para ela continuar ali. Então, é muito difícil essa pessoa desvincular muito rápido. Mas chega um ponto que ela sofre tanto que ela mesma por si dá por encerrado às vezes. Entendi. Olha que situação, né? Uma situação E muito como difícil. é uma situação que é bem difícil, né? E aí qual é o caminho libertador, né?
Primeiro, ela tem que reconhecer e aceitar que ela é uma dependente emocional. E isso, reconhecer os seus sentimentos, suas emoções, né? Sua insatisfação, porque não é só reconhecer os sentimentos, as emoções, também tem que reconhecer a insatisfação que aquilo lhe trouxe. Porque se ela vê só o lado, positivo, né? Meu sentimento eu amava muito, minhas emoções, nossa, eu ao lado daquela pessoa era muito feliz. Tá, mas a insatisfação. Nossa, mas olha só, muitas vezes eu sobrei, não fui, a pessoa viveu mais do que coisas mais interessantes e me excluiu. Quantas vezes eu chorei, né? E a pessoa não via. Então, ela tem que admitir que ela está nesse ciclo de dependência. Ela só vai admitir quando ela ponderar as insatisfações também. Ela tem que equilibrar, né, Simone, essa questão. Mas a aceitação, reconhecer e aceitar para um dependente é muito dolorido. E também ela tem que exercer a autoconsciência, né? Entender de onde vem essa necessidade. Por que que eu sou dependente emocional dessa pessoa, né? Por que que eu tenho esse apego com essa pessoa, né? Por que que eu me sinto insegura com essa pessoa? Será que são meus traumas de infância? Será que são as crenças limitantes que nossos pais nos colocam? Será que eu nasci para sempre só saber amar? Tem pessoas que nasceu que só sabe amar, não sabe nem receber. Isso é uma coisa do codependente, tá? Que também tem o codependente. Sim. Que é outra situação que não é uma dependência emocional. O que é? O codependente. Ah. O codependente é outra situação. É aquela pessoa que ela só sabe amar. Ela só sabe se doar. E quando o outro vai amar, ela tem medo. Ela acha que é um risco muito grande ser amada. Olha que loucura. Nossa. O codependente é outro traço, tá? Não é um dependente emocional, mas é até um pouquinho pior, porque ele tem medo de ser amado. E ele vai se anulando. Ele acha que ele só é amado se a pessoa necessitar dele. Entendi. Então, ele vai se anulando, ele resolve a vida da pessoa, ele anula a vida dele, ele acha que tudo tem que ser em prol daquela pessoa, porque aquela pessoa não é que seja mais importante para ele, é diferente, né? Ele pensa assim, eu só sou amada porque eu posso, porque ele necessita de mim. É diferente do dependente que ele necessita do outro. Ele acha que o codependente acha que o outro também necessita dele. Olha que interessante, né? E isso, às vezes, acaba gerando um problema também, né, Simone? Porque muitas vezes ele acaba o quê? Ele acaba entrando em situações que ele não é chamado. Exatamente. Ele cuida tanto do outro, ele resolve a vida do outro e ele vai se anulando, ele vai entrando em sofrimento. Esse é o codependente, tá? Vamos deixar bem claro. E ele não sabe receber. Ele acha que, além de ser um risco de muito, ele vai sobrevivendo, né? Vai servindo aos outros e nada para si. Esse é o codependente. Ele vai servindo aos outros, né? Não é só... Eu tô falando no âmbito geral, amizade, família. E ele vai se anulando. E nada para si. Olha que loucura, né? Eu acho que é pior do que ser dependente emocional, codependente. Porque ele não se cuida, na verdade, ele mesmo se desvaloriza, né? É o momento que ele só sabe dar e não receber... E ele, por não saber receber, porque não se acha útil, ele às vezes ele recua, ele tem medo. Se ele está num relacionamento, ele tem medo de estragar tudo e ele vai se anulando até um ponto que ele não existe mais.
ele acaba vivendo a vida dos outros, né? Para os outros, porque Exatamente, o ele tá codependente vive a vida do outro, né? Imagina uma pessoa que cuida da vida do outro, que resolve, que está sempre ali à disposição. E ele, E às vezes, ô, quando. Simone, o codependente, ele se sente muitas vezes injustiçado, Sente-se o quê? injustiçado, porque às vezes ele ajuda tanto o outro, e quando ele Não, precisa de uma ajuda, ele não, se sente, não se sente sente, injustiçado, não. Ele se acha não merecedor. Mas entendi. injustiçado, não. Uhum, Entendeu? entendi. Tá. Então, assim, o codependente é uma parte, acho que até mais triste do que o dependente emocional, Aham. né? Porque se ele recebe uma ajuda, ele não acha que é merecedor. Se ele é bem amparado por alguém, ele acha que não tem que ser ajudado, ele tem que ajudar os outros, entendi. É muito interessante. Exatamente. Ele para se sentir inserido, não digo nem amado, né? Inserido, ele precisa só doar o Entendi. tempo todo. Mas ele entra em sofrimento, porque ele recebe só migalhas, né? Hum. Então ele sobrevive de migalhas. E isso tem que ter tratamento também, viu, gente? Codependente, acho que tem que ter mais até do que o próprio dependente. Você comentou aí, o codependente parece que é um pouco mais. A barra é mais pesadinha, né? A Então, barra as situações são mais graves, né? são Porque mais acaba graves. que E olha que quase ele não se mais. fala nisso, né, Lucas? Não se fala muito nisso, não. Codependente, você quase não vê ninguém falar. E Não. ele é aquele que se anula mesmo, ele vai se anulando, se anulando. E às vezes ele tá assim, ó, vamos botar assim, ele vai entrando num silêncio dele tão grande que as pessoas nem percebem que ele não tá mais no núcleo, Entendi. A, a, né? a Simone colocou aqui, a Sônia Simone colocou aqui, ó. Um abração também para a Sônia do Vale, tá? A manipulação para ele não perder a pessoa que tem aceitação. Não entendi. A, a, A manipulação a dependência emocional é manipulador. é Entendi. manipuladora, eu falei. Aí ela respondeu aqui, o Rodrigo, agora que eu vi aqui. Então, ele é manipulado e para não perder a pessoa que tem essa aceitação de manipulação. Um abraço para a Sônia do Vale aí também, nosso amigo Rodrigo. Tem um pessoal assistindo nós aqui, o Simone. Também o Anderson Souza, que está conosco também essa tarde aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, pode mandar aí no chat aí para nossa querida Simone estar falando um pouco, comentando também sobre o que você tiver interesse de estar conhecendo aí sobre esse assunto da dependência emocional. Então, Simone, a dependência emocional, a questão vai ser gerada na infância. Na infância. Infância é um solo, Lucas, que a gente vai pisar a vida inteira. É lá que nós temos nossas primeiras experiências, né? É lá que a gente aprende abandono, rejeição, validação, a gente é valorizado ou não, né? Sim. Então, o que nos passaram na infância, imagina, se você tem um pai que é narcisista, você imagina se você não vai ser dependente emocional. Com certeza vai ser, né? Se você tem um pai que super protege, você também vai ser dependente emocional. Então, você vê que tem que ter equilíbrio. Não adianta você ter um pai, uma mãe que não te valoriza e ter um que muito lhe protege. Então, e às vezes acabam, vamos colocar o exemplo dos traumas, né? Muitas vezes a questão é dura. Tem pais que são mais rígidos com os filhos, que deixam o filho mais, cobra muito mais, e isso vai gerar um problema. Mas aquele pai que deixa o filho largado, o que você acha, Simone? Vai gerar o quê no filho? Você acha que vai causar uma dependência também no filho, ou vai deixar o filho sem uma... Então, se ele não tiver atenção e afeto, também pode, né? A gente não pode botar uma regra 100%, né? Ele também pode ser um dependente emocional. Ele não teve atenção, ele não teve afeto, né? Então, quando ele cresce, os relacionamentos deles
o relacionamento dele com o outro vai ser disfuncional como foi na infância, gente. Ele aprendeu assim. Entendi. Ele vai estar Né? sempre buscando, né, na mãe ou no pai, né, na pessoa. Ele vai colocar a pessoa no lugar do pai ou da mãe, não é? Exatamente, ele vai tentar resgatar na pessoa que não teve do pai e da mãe. Uhum. Né? Interessante. Então, a cabeça da criança ali, a criança, quando está sendo, né, moldada, vamos botar assim, né, que os pais às vezes moldam as crianças, nem todos, mas alguns sim, tem que tomar muito cuidado, gente. Nem falta de afeto e atenção e nem muita proteção. Ô, Simone, Tudo em excesso, né, a gente já sabe, né? É uma isso. falta. Ô, Simone, a Aldine mandou aqui, ó. E o codependente, ele foi abandonado? Aí ela coloca rejeitado? É uma pergunta da Não, Aldine. não, ele não foi rejeitado. Ele foi criado ou por pai narcisista ou num lar disfuncional onde o pai e a mãe brigavam muito. Hum, Então ele entende que ele assistindo, olha, vamos botar aqui um filmezinho então. O pai e a mãe brigam. O que que a mãe faz para resgatar o pai? Que geralmente a mãe resgata o pai, né? uhum. Ela faz de tudo, ele assiste, ela faz o melhor bolo para ele, ela faz todas as vontades dele. Então ele aprende que para não ser, né, abandonado ou rejeitado, ele tem que fazer de tudo também para o outro. Entendi, olha Mas só. ele necessariamente ele não é nem abandonado nem rejeitado. É o lar disfuncional que ele assistiu, aquele filmezinho que ele assistiu dos pais, é que vai moldar essa dependência emocional. É. Traz, né, ao desenvolvimento daí dos traços de caráter, né, da amenização. Isso vai desenvolver Criança, né, Lucas, aprende por repetição, né? isso. Nós E é aprendemos, né? incrível, né, Simone? Simone, é incrível porque isso gera muita repetição, né, no futuro, né? Uhum. Então, daí ele cria traumas. A gente chama de trauma, né? Ele vai ficar uma criança traumatizada. Nossa, para mim ser amado, eu tenho que fazer tudo que nem mamãe fazia pro papai. Ó, papai brigava com a mamãe corria, comprava uma cervejinha, botava no futebol do papai e ficava calada. Olha que delícia, né? Acabou. Ela fez tudo que ele queria, então ele tá lá em paz com a mamãe, tá lá feliz em casa, não foi embora, justamente não nos abandonou, tá lá em casa. Então, olha como é que isso vai na cabeça da criança, né? Uhum. Então, é um E vai, exemplo bem simples, bem simples. vai gerando essa Geralmente, dependência aí. geralmente quando a criança vai assistindo uma, duas, três, quatro vezes, ela vai aprendendo que, ó, se fizer o que o outro quer, eu sou aceito, eu sou valorizado, eu não sou nem abandonado, nem rejeitado. Então ela vai criando esse filmezinho na cabeça dela e ela acredita que essa é o jeito de amar, né? É o jeito de ser aceito, é o jeito de ser validado na sociedade. Eu tenho que fazer para o outro, eu dependo que o outro me aprove o tempo inteiro. E isso aí cresce na vida adulta um dependente emocional, né? Mas É, vamos voltar para os caminhos da liberdade. aham, Então, vamos lá. Exercite a autoconsciência, né? Que eu estava falando, saber por que você tem o apego, ver por que você traz esses traumas, essas inseguranças da infância na sua vida adulta. Na verdade, é um autoconhecimento, né, Lucas? Você isso. tem que ter ou exercer esse autoconhecimento, que a gente pode falar de autoconsciência, quando você começa a querer saber por que que eu sou assim, por que que eu funciono desse jeito, né? E por que que minha amiga lá não funciona desse jeito e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Olha como. E às vezes o dependente emocional não se compara com ninguém, mas ele é observador, muito observador. Olha que interessante também, né? Eu Ele pego, ô, Simone, eu pego essa questão que você falou por mim mesmo. Eu era muito inseguro, sabe? Eu era muito inseguro, muito dependente emocional. E às vezes, assim, eu acabava até sufocando a minha esposa. Eu falo do relacionamento.
Eu acabava até sufocando ela, porque eu tinha muita insegurança, muita. E aquilo gerava uma, sabe, uma angústia, algo que trazia um desconforto muito sério. O autoconhecimento foi aonde eu consegui entender a forma, os padrões que eu estava vivendo, e acabei eliminando, sabe, essa dependência emocional. E acabou que meu relacionamento melhorou muito depois dessa questão aí. Sim, porque quando você começa, vai para o autoconhecimento, automaticamente você recupera a autoestima, Olha né? lá, o Rodrigo colocou aqui, Simone, e como achar o equilíbrio, né? Para saber lidar com as situações e pessoas diferentes de nós. Então, não se comparando, né? Primeira coisa. Nós somos indivíduos, gente. Cada um é de um jeito. Então, a gente não pode estar se comparando. E também a gente aprende muito nas diferenças. Não é só quando a gente compartilha as igualdades é que a gente aprende, mas as diferenças também nos trazem ensinamento. Isso. Né? Todos somos individuais, né? Cada um tem a sua. Somos, a individualidade. O que fala individualidade, né? E também a gente não pode colocar uma régua 100% para tudo, porque o que é bom para um, para outro pode não ser, gente. Pode não ser, é verdade. Olha só, vamos botar aí, vou pegar o exemplo do casal, Aldine e Digo. O Digo pode amar futebol, o Aldine pode detestar futebol. E dá certo, gente. Respeitando, né, um ao outro, né? Respeitando, sabendo que ali é uma individualidade. Foram criados com padrões diferentes também. Uma das coisas que eu sempre falo, gente, olha a história do outro. Para você estar com o outro e aceitar o outro do jeito que ele é, você tem que saber da história do outro. Geralmente, poucas pessoas querem saber da sua história. Só que a sua história começa lá na infância. A sua história não começa ali. Ah, eu conheci fulaninho aos 20 e poucos anos. Ele é gracinha, tem olho clarinho, é bonitinho. Nananana. Cara, abre a mala. Vê o que tem lá dentro. Vê quais os traumas, quais os limites. Né? Para depois não ter uma. Não se assustar com o que vai sair depois. Porque geralmente o pessoal começa a se relacionar. Antes de se conhecer completamente, eles acabam já fechando ali um relacionamento sério, acabam já se morando juntos, e aí vão começar a ter problemas, né, durante essa adaptação aí dentro do lar, que Então, vai gerar alguns conflitos, né, porque um não conhece o outro de forma profunda, né? Então, aquela coisa, a aparência dura 15 minutos, né, gente? Tem uma frase. E a essência? Quem é você? Né? Às vezes, hoje em dia, internet, tem até esses negócios de relacionamento, as pessoas vão pela aparência e não vão pela essência. E o dependente emocional, ele nem valoriza tanto a aparência, não, viu, gente? Aliás, Ele... a Sônia escreveu aqui, ó, Simone. Eu costumo falar, não julgue o adulto sem saber a infância que ele passou. É, isso aí. Isso aí, Simone. Sônia. Essa reflexão aí, ô Simone, você viu aí? Simone caiu, a Simone caiu. Deixa eu... Só um minutinho, pessoal. A Simone caiu aqui, meu Deus. Aí. Entra Simone de novo. Deixa eu mandar para Simone. Convidei. Caiu aí, Simone? Oi? Tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo, mas não tô nem me vendo e nem vendo nada. Nossa, agora ficou É. pior. Então, a Sônia... Ah, caiu de novo. Só um pouquinho, pessoal. Um probleminha aqui. Voltou. Voltou? Voltou. Ô, Então, voltando Simone. àquele negócio que a Soninha falou, né? Então, não pode julgar sem saber o passado. É o que eu falo, a malinha, né? O que que ele traz nessa mala, né? Quais são as crenças, quais são os traumas, né? Aonde que eu vou, aonde que eu não, que eu tenho que ter mais paciência, aonde que, né? Então, e o dependente emocional nesse caso, como ele valoriza muito o outro, Lucas, ele vai super valorizar essa pessoa, mesmo às vezes sendo uma pessoa abusiva, Sim, por causa da sim. dependência emocional, né? E então, uma coisa também que liberta esse dependente emocional é ele descobrir quais são as suas qualidades, quais são suas, como foram as suas conquistas, quais são os seus interesses, né? O que que faz ele vibrar de fato na vida, né? O que faz ele feliz de fato na vida? É só aquela pessoa que ele acha que depende para ser feliz, ou ele pode ter uma autoestima, um autoconhecimento através da terapia, né? E se redescobrir, né? É. Então, Simone, o rígido, quando ele tem uma questão aí da troca, ele acaba gerando aí uma dor emocional, né? e isso, o rígido é um traço também que pode gerar O essa rígido dor é um emocional. traço de personalidade que a gente trabalha. E aí você vê, eu tenho pessoas que eu trabalho que passaram por momentos assim, que quando estava no relacionamento, ela desistiu, né, de manter o relacionamento por algum motivo, porque às vezes a pessoa não era a pessoa que era a pessoa que estava legal no relacionamento, e aí quando ela terminou, ela liberou para ir para seguir, essa pessoa acabou gerando aí um outro relacionamento. E a pessoa rígida acabou o quê? Sentindo uma questão de troca. Isso é uma dependência, Simone? Tipo assim, quando ela abandona, geralmente, olha só, quando há o abandono, né? Que geralmente o dependente não abandona, gente, olha. É o codependente que abandona. O dependente não abandona assim tão fácil, que foi o que eu te falei. Ela aceita tudo do outro. Então, tem que ver se ela era codependente ou era dependente, né? Aí tem que Porque analisar quem sai é o codependente. O dependente, ele demora muito, 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 né? Ele aceita muita coisa. o dependente ele não vai largar nunca, né? Se puder, vai morrer daquela Não, forma. ele vai largar, porque pode chegar ao ponto desse relacionamento que chegue às vias de fato e a pessoa é obrigada a largar, né? Mas assim, vai demorar muito tempo para ele cair a ficha, né? Dessa questão. Vai, porque, tipo assim, o outro pode fazer o que quiser, ele vai sempre dizer, tipo, aquele, vamos botar lá o amém, né? Não, tudo bem, ele fez isso, mas aí ele não vai fazer de novo, mas olha só, ele me deixou triste hoje, mas não, mas teve um tempo que a gente saiu, a gente se divertiu, mas daí a pessoa vai lá, faz de novo, e ela vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando, e talvez, né, chegue ao ponto dela realmente terminar, porque agora demora mais que o codependente. O codependente não, quando ele cria que a realidade que ele está sofrendo mais, ele já ele recua, né? É isso aí. Então, Simone, E uma pode coisa que falar. também é libertador, Lucas, é estabelecer limites, né? A gente não pode abrir mão dos nossos limites. A gente tem que saber até onde o outro pode vir. Não pode dizer não. A importância de vocalizar os limites para o outro. Gente, dizer não é uma sabedoria essencial na construção de uma saúde emocional. Então, o dependente É difícil falar não, hein? não fala não. E aí ele segue firme com aquela pessoa e a pessoa vai cada vez mais colocando em situações em que ele vai entrando em profundo sofrimento.
Por ele não saber vocalizar os seus limites naquela relação e não saber dizer não. E ser firme, ó, eu não aceito isso. Ele não consegue. E para ele se libertar, ele tem que aprender a dizer o não. Porque o não é uma sabedoria na construção, não do relacionamento, mas na saúde emocional dele. Porque... Aquela coisa, a mãe fala para a criança lá, não faça isso, não sei o quê. A mãe fala muito não. E quando ele chega na vida adulta, ele não consegue falar o não. Olha que loucura. Porque tudo que era não trazia sofrimento. Então, o dependente emocional não diz não. É emprestar dinheiro, é fazer favores. Exatamente. No âmbito familiar, isso que você falou, emprestar dinheiro, ser aquela pessoa que cuida de todo mundo, tá exausta e não sabe dizer não, não, hoje eu não posso, hoje eu não consigo, eu tenho minhas prioridades. Ele não fala não, ele larga a prioridade dele e vai lá assistir o outro, né? E acaba então, saber dizer não, gente, é libertador para um dependente emocional. Isso é importante. Por isso que é importante fazer terapia. Exatamente, ter o autoconhecimento, né? Verdade, esses padrões, né, Simone? Desses padrões aí que trazem essas situações dolorosas, a terapia ajuda muito, né, Simone? Muito. E outra coisa também que o dependente emocional, ele tem que ter sempre uma rede de apoio em amigos e familiares, gente. Então, quando ele entra no relacionamento, vamos falar agora sobre relação. Quando ele entra no relacionamento, ele tem que entender que ele tem que manter o convívio. Ele não tem que viver só para aquela pessoa. Entendeu? Porque muitas vezes ele larga de lado as amizades, larga as famílias, acha que aquela pessoa é o sol da vida dela, né? E ele precisa da rede de apoio. Ele precisa ter os outros, o convívio com a família, o convívio com amigos. Se ela tiver essa maturidade, esse conhecimento, ela vai ser dificilmente manipulada nessa questão. Exatamente, mas isso é quando ela está buscando a liberdade, porque ela não tem, né? Isso é verdade, então. Esses são os passos para a liberdade dela, né? E ela também tem que se redescobrir, né? Saber o que refletir. Quem é ela antes da relação, quem é ela fora da relação, quem é ela além da relação, né? O que é gratificante para ela? O que ela quer alcançar naquele momento? Qual é a autonomia que ela precisa para ter essa liberdade? Olha, é um autoconhecimento profundo. É muito profundo, né? Muito profundo. Então, quem era Simone antes daquela relação? Primeira coisa que ela tem que pensar, quem era... Estou colocando eu, tá, gente? Quem era Simone? Ah, ela era assim, 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 assim. Agora, quem é ela dentro da relação? Ah, era assim, assim, assim. Quem é ela além daquela relação? Ela saiu, ela tem que projetar o futuro dela. Quem é ela além? Ela sabe? Talvez não. Por isso a terapia é importante, gente. É um momento em que, quando ela se faz esse questionamento, é gratificante, porque ela vai alcançar a autonomia e a liberdade. É verdade. É libertador, né? É libertador, mas ela tem que se questionar, se redescobrir. E ela só vai se redescobrir na terapia. Sozinha é muito difícil, porque ela vai ter os loopings de dor dela, que ela vai dizer assim, não, mas eu vou perdoar mais uma vez. Não, mas eu agora eu vou colocar limite. Ela não vai. Se ela não for para terapia, ela está se sabotando o tempo todo, né? E procrastinando de ser feliz, gente. Importante. Simone, nossa live já está terminando. Que pena. Então, deixa eu deixar aqui, ó. Para encerrar, Lucas. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Lembre-se que a dependência emocional é apenas um reflexo de insegurança e insatisfação que você tem. E que ao sair do relacionamento, você fazendo uma terapia, facilmente poderá encontrar outros relacionamentos mais saudáveis.
e que é um processo gradual, mas é libertador. Isso aí. Isso aí. Simone. Oi. Mais uma vez agradeço você, tá bom? Pela sua, né, participação no almoço com o terapeuta. É sempre uma alegria receber você aqui conosco, aqui, nosso público. Assiste aí, acompanha o seu trabalho também aí, ó, o pessoal que vê o seu trabalho nas redes sociais também vê, né, excelente profissional que você é. Também agradecer a todos os nossos participantes que estiveram conosco aí, a Sônia, Viviane, Rodrigo, o Heleno, o Anderson, as pessoas que participaram conosco nessa tarde. É muito importante, né, a participação do público, né, Simone? Isso. E compartilhe essa live, pessoal. Pessoas que você conhece, que talvez estejam vivendo situações semelhantes, que não perceberam ainda, né, como elas estão sendo alvos de uma situação de dependência emocional, e para que elas possam buscar ajuda, buscar sempre algum apoio aí na área emocional. E também, antes de encerrar, Simone, quero aproveitar esse ensejo. Nessa noite estaremos aqui fazendo uma palestra sobre saúde emocional. Nós vamos estar abordando temas bases da psique e os 5 traços de personalidade. Nós vamos fazer essa palestra hoje à noite ali na rua Rio Grande do Sul, número 125, tá? Então, você que é de Itapira, que quer participar, você também que é da região, que quer vir participar, vai começar a partir das 19 horas, ali na rua Rio Grande do Sul, número 125, na igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério CADES. Nós vamos estar ali hoje à noite e recebendo aí o pessoal que vai estar ali participando dessa palestra de saúde emocional. Simone, quero agradecer você mais uma vez e vamos estar falando aí para nós estarmos agendando aí uma nova live aí com um novo tema, tá bom? Futuramente. Tá bom. Agradeço também a todos, né, que assistiram. Espero ter esclarecido algumas coisas, né? E principalmente, gente, assim, existe o dependente emocional, mas existe o codependente. Então, você tem que prestar atenção, que são coisas diferentes, mas que realmente mexem muito com o emocional. Isso aí. E grata a todos. E avisando, pessoal, que nós vamos estar transmitindo também pela live, tá bom? Essa palestra hoje à noite. Então, se você que não é de Itapira, que não é daqui do estado de São Paulo, quiser participar, assista a nossa live também, que vai ser muito bom para você, tá bom? Simone, abraço, obrigado por mais uma vez. Agradeço a todos vocês que participaram, que deram mandaram a sua mensagem aqui. E na próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta aqui com o almoço com o terapeuta, toda sexta-feira a partir do meio-dia. Abraço, pessoal! Abraço, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.